Bom dia, meu nome é Mariane Lima, estou aqui para apresentar a defesa do trabalho de conclusão de curso, TCC2, tá? Com o tema A migração da produção nacional de soja e a sua influência nos modais de transporte e escoamento internacional de grãos. Meu orientador é o André Luiz. Um resumo do trabalho que foi feito é basicamente para demonstrar o crescimento das exportações da soja brasileira, como ela vem crescendo ao longo dos anos, identificando o Mato Grosso como o maior estado produtor de soja, através de dados analíticos que foram levantados através do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Através desses dados, a gente pôde ver o crescimento, né, da China como o principal recebedor de soja brasileira, como ela vem atuando ao longo dos anos. O meu trabalho, ele busca os últimos 20 anos, então é uma base de dados bem cheia, bem composta, desde 1997 a 2017. E ao longo do trabalho, eu fui demonstrando como foi que a soja surgiu, a exportação da soja, como ela veio começando a atuar nos estados, bem como o crescimento da produtividade da soja através do melhoramento genético, expansão de área. Então, tudo isso foi detalhado no trabalho. Mas o objetivo principal do trabalho era demonstrar a China como o principal recebedor, né? E a migração desse volume do sul para o norte do país, e também como as empresas estão investindo no Arco Norte para fazer o escoamento de soja através de lá. Então, o primeiro passo no material e métodos, vamos entrar agora na parte do trabalho 2. Claro, né, a apresentação do TCC1, todos estavam envolvidos, viram o desenvolvimento do trabalho, e agora eu vou apresentar a parte 2 do trabalho, que é o material e métodos. Então, primeiramente, na parte dos materiais e métodos, foi o levantamento, então, dos dados analíticos do MDIC. O MDIC, ele é um sistema onde ele consolida todas as informações de importação e exportação de soja ou de qualquer outro produto brasileiro. E os arquivos são todos em Excel e são muito pesados. Então, o primeiro passo que eu fiz foi baixar todos os arquivos inerentes ao meu trabalho, né, que foi de 1997 a 2017. Então, eu baixei 20 arquivos de Excel, e você não pode abrir o Excel, só abrir o Excel. Por quê? Porque perde linhas. Então, tem que se abrir ele no bloco de notas para fazer a conversão para o Excel. Então, assim, você abre o trabalho no bloco de notas, faz a conversão para Excel e filtra o que você quer enxergar. No caso, eu filtrei pela base dos NCMs que constam no meu trabalho, que foram os NCMs da soja. Após fazer essa filtragem no NCM, a planilha é toda codificada. Então, é necessário que se faça uma decodificação desses dados. Então, tem uma planilha base auxiliar no site do MDIC que você baixa e faz a correlação. Então, eu fiz a correlação de todas essas planilhas e decodifiquei todos os dados inerentes ao trabalho. Então, após decodificar desses dados, né, aí a gente vai para a parte de desenvolver aquela informação que a gente quer de interesse enxergar. Então, foi basicamente isso. O trabalho ele consiste em fontes bibliográficas e também nos dados analíticos do MDIC. Todos eles são tratados para gerar a informação que a gente vai discutir agora nos resultados e discussão. Gerei a figura 5, que a gente vai observar muito bem em 2017 a atuação do Arco Norte na exportação de soja brasileira, que foi quando realmente começou a movimentar o maior volume, foi início de 2017, foi no ano de 2017.
Então, temos aqui os principais portos de escoamento de soja, né? Santos, Rio Grande, Paranaguá, Arco Norte, São Francisco, Vitória, e Manaus. O primeiro gráfico mostra Santos com o volume total de exportado de soja em 2017, mais de 16 milhões de toneladas. E só para a China, ali na barra azul clara, só para a China foi exportado cerca de 14 milhões de toneladas. De 16 milhões que ele exportou o porto, 14 milhões foi para a China. E na bolinha vermelha, vocês vão conseguir identificar o percentual que foi exportado para a China do volume exportado do porto. Então, Rio Grande, que é um porto também muito consolidado, quase todo o volume foi para a China. Paranaguá, que é um volume também muito considerável também, 88% foi para a China. E a gente vê o crescimento da atuação do Arco Norte. O Arco Norte, ele chega em 2017 a bem próximo de 16 milhões de toneladas. Sendo que 61% desse volume foi exportado para a China. E mais à frente eu vou explicar onde que está indo o restante desse volume. Então, de 100% de cada porto, para onde está indo o restante dos volumes de exportação de soja brasileira? Na figura 6, que mostra os destinos da soja. Então, o início da soja desde 1997, que eu estou analisando, a gente tem a atuação crescente da China e desde 1997 ela já foi participando da exportação da soja brasileira. Só que de 2000 a 2001 ela teve um salto muito grande, de 44% de aumento. E a partir daí ela foi crescendo gradativamente ao longo dos anos a exportação de soja brasileira. Então, aqui temos no gráfico a China, em 2017, exportando um pouco mais de 50 milhões de toneladas. Depois temos a Holanda, a Espanha, o Paraguai e os outros países que exportam soja brasileira. Então, o nosso maior volume exportado vai destinado para a China. Tá? Então, naquele outro gráfico anterior que eu mostrei para vocês, de 100% dos volumes, para onde estão indo esses restantes da exportação? Então, está indo para esses países, está indo para o Japão, está indo para a Itália, para a Espanha. Então, esses outros volumes estão sendo exportados para estes países. Esses dados analíticos, a gente consegue observar essa importância, esse crescimento, identificar todo esse desenvolvimento que teve ao longo dos anos. Passando aqui, então, para a questão de infraestrutura e investimento, o Valor Econômico, em 2017, ele anunciou que a Cargill investiu quase 700 milhões no Porto do Pará. Né? Ela comprou um terreno de cerca de 400 hectares para a construção de um terminal para movimentação no Arco Norte. A Luiz Dreyfus também, uma empresa muito grande no escoamento na produção e escoamento de soja, ela escolheu a ilha de Marajó, lá em Barcarena, no Pará, como uma grande estratégia para atender o seu ritmo de crescimento que vem sendo ao longo dos anos aí também, de produção. Ela produz bastante, então ela investiu em infraestrutura no local. E um pouco mais à frente, em 2018, o presidente Antônio Galvão, ele já assinou um termo de cooperação com o Canal do Panamá, que é uma estratégia muito importante para a logística da soja e do milho. Esse acordo, o que ele faz? Ele permite reduzir o custo de tempo de exportação, porque ali no Arco Norte, seguindo do Arco Norte para o Canal do Panamá, passando pelo Canal do Panamá, ele chega no continente asiático. E nesse trajeto, ele reduz cerca de 2 a 4 dias de navegação. Então, assim, se o frete marítimo, se a empresa
de navegação, ela cobra um custo diário para estar navegando, se reduz 2 a 4 dias de trânsito para chegar no destino, já reduz o custo de desembolso para a soja, para exportação da soja, para entregar esse volume no continente asiático. Então foi muito importante, ele viu, ele teve essa visão, assinou esse termo para colaborar ainda mais e tornar ainda mais competitivo o Arco Norte para o continente asiático. E o Mato Grosso ele vem crescendo com uma média de 3 milhões de toneladas por ano, segundo a Associação de Comércio Exterior. Então, assim, ele veio crescendo e ele não está, segundo eles, alterando o escoamento pelo sul. Através da produção do Mato Grosso, ainda assim ele continua escoando pelo Arco Norte, só que não altera o volume do sul. Então, eles ressaltaram que através da conclusão da BR-163, em 2019, eles tinham publicado isso, que ia beneficiar a região de Miritituba. Só que uma coisa que eles não sabiam que ia acontecer e que aconteceu foi que a conclusão da BR-163 em final de 2019 resultou em uma redução significativa do frete. A finalização, ela cortou a metade de viagem dos caminhoneiros, uma estrada que era tão muito ruim para trânsito e, e não conseguia se deslocar tão rapidamente. Agora, com a conclusão da BR-153, já levava menos tempo. Então, o frete subiu. Em 2020, o frete subiu. Só que, como o frete de 2019 ele estava assim, R$ 203 a tonelada. Só que no ano de 2020 ele passou a 166 por tonelada. O frete caiu 18%. Por quê? Investiu em infraestrutura. A finalização da pavimentação proporcionou isso. Então, o frete era 203 para andar, mas numa estrada ruim, que demorava mais, né? Em janeiro do ano passado, de 2019. E agora, esse ano, com a pavimentação, o frete foi para 166, o frete caiu 18% só com pavimentação, só com essa viabilidade, essa mobilidade, facilidade para o caminhoneiro de ir e voltar com a soja, de levar a soja e voltar com o fertilizante. Tá? E agora, com a conclusão, o Arco Norte, então, ele começou a sua atuação fortemente em 2017, com 15,7 milhões de toneladas exportadas. E no decorrer do estudo, a gente observou que o Mato Grosso ele chegou a 2016, 2017 com uma produção de 30 milhões de toneladas, 55% superior ao estado do Paraná, que antes, até 1999, 2000, ainda era maior do que o estado do Mato Grosso, a produção do Paraná. Só que aí o Mato Grosso passou e hoje ele é superior ao estado do Paraná em produção. Então hoje podemos identificar que o estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja, tá? E com a queda do frete em 2019, após a pavimentação da BR-163, que liga o trecho ali do norte de Miritituba ao estado do Paraná, confirma que o investimento em infraestrutura logística do país gera sim economia. Então, que o frete caiu sim após a conclusão da pavimentação desse deslocamento. Tá? Região, eu ressalto que é importante que façam novos estudos de logística aí, com levantamento histórico de preço de frete nos principais portos de escoamento para mostrar essa conta, né? Como que fica o custo da soja no estado do Paraná, a soja no Arco Norte. Então, deixamos isso aí em aberto para outros estudos. E por fim, a pesquisa demonstrou-se atender aos objetivos, né, com base em livros, artigos, endereços eletrônicos especializados aí
no assunto, né? Então, a gente buscou em fontes confiáveis, em locais onde tem esse maior entendimento acerca desse assunto. Desde já, eu agradeço a todos por estarem assistindo o meu trabalho, tá? Muito obrigada a cada um que tirou o tempo para poder analisar o trabalho e um forte abraço a todos.